O caso Banco Master, a atuação do ministro Dias Toffoli e a saída dele são os grandes assuntos de hoje. Aqui a gente coloca, para você as informações da coluna da Manuela Alcântara, que após a saída de Toffoli, quem assume o lugar dele é o André Mendonça, que será o novo relator do caso Master no Supremo. É isso, O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deixou a relatoria do caso que envolve o Banco Master. Conforme apurou a coluna da Manuela Alcântara, a decisão foi tomada após uma reunião dos ministros da Corte, convocada pelo presidente do STF, o Edson Fachin, depois daquele envio de um documento da Polícia Federal que foi diretamente entregue pelas mãos do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, ao Edson Fachin, que cita o nome do Toffoli nas investigações em aparelhos eletrônicos, principalmente um celular do Daniel Vorcaro, que teve diversas mensagens apagadas, mas com a tecnologia a Polícia Federal conseguiu resgatar, e lá tem mensagem do Daniel Vorcaro citando o ministro Dias Toffoli. Quem vai trazer todos os detalhes sobre a reunião e tudo que não só a Manuela conseguiu apurar, mas também a nossa reportagem, eu chamo a nossa repórter, a Marília Ribeiro, que traz todos os detalhes. Marília, muito bom dia. Bom dia, Nath, para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Acorda Metrópolis dessa sexta-feira. É isso, então nós tivemos aí a troca, na relatoria do caso envolvendo o Banco Master. A partir de agora, todo o processo passa a integrar ali a relatoria do ministro André Mendonça. A gente lembra que André Mendonça, ele faz parte do Supremo Tribunal Federal desde dezembro de 2021. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ministro da Justiça e também advogado-geral da União, e agora passa aí a fazer a relatoria desse caso envolvendo o Banco Master. Nath, pontos que a gente precisa destacar aqui é que o ministro Dias Toffoli, ele que era o relator dessa ação dentro do STF, ele não foi impedido ou teve a suspeição deste caso. Ele acabou pedindo para poder sair e solicitou a redistribuição desse caso ao presidente da Corte, Edson Fachin. A gente lembra que ontem nós tivemos a primeira sessão do Judiciário. Ela teve início ali por volta das 2h30 da tarde. Logo no comecinho, o presidente da Corte, Edson Fachin, disse que iria sim ter uma reunião com os ministros, daria um intervalo ali na sessão para poder se reunir com os ministros. Então, essa reunião começou ali no final da tarde desta quinta-feira, teve um intervalo e ela foi finalizada por volta de 8 horas da noite. Em seguida, foi então divulgada uma nota onde os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal assinaram. 10 porque existe a vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda está vaga, o indicado do presidente Lula, o ministro Jorge Messias, aguarda então ele aguarda essa sabatina que deve acontecer ainda nesse primeiro semestre dentro do Congresso Nacional, lá no Senado Federal mais especificamente. Nath, depois desse encontro nós tivemos então essa nota que foi divulgada pelos ministros. Eles disseram o seguinte, que o ministro Dias Toffoli, considerados os altos interesses institucionais, pediu que o tema fosse redistribuído. No texto assinado por todos os ministros, a Corte afirmou ainda não ser o caso de cabimento para arguição de suspeição, que reconhece a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli e que expressam apoio pessoal ao exímio ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Então, o ministro Dias Toffoli, ele não teve a suspeição ou então o impedimento dentro desse caso. A gente lembra que na última segunda-feira, como você acabou comentando, Nath, a Polícia Federal acabou encaminhando ao gabinete do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, um relatório que trouxe toda a análise do material que foi apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em janeiro deste ano, onde 4 peritos que foram escolhidos por Dias Toffoli analisaram então todo esse material. Segundo a Polícia Federal, dentro desses celulares foram encontradas aí menções ao ministro Dias Toffoli, e isso acabou sendo divulgado na quarta-feira. O ministro, ele acabou então divulgando a nota, primeiro dizendo que existia ali ilações e que a Polícia Federal não poderia pedir essa suspeição dele dentro desse caso Master.
Em seguida, na quinta-feira, ontem de manhã, nós trouxemos uma nova nota do gabinete do ministro Dias Toffoli, onde ele afirmou que tinha, sim, ali ele era sócio dentro do resort, ali daquele resort Itaiaia, que a gente teve aqui essa apuração feita pela coluna de Andresa Matais, que trouxe à tona toda essa questão envolvendo o ministro Dias Toffoli, inclusive com vídeos que também foram divulgados aqui pelo Metrópolis. Com isso, de acordo com a coluna de Manuela Alcântara, que acompanhou toda essa reunião que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, ficou insustentável a permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria do caso envolvendo o Banco Master. Vale destacar que tudo que já foi feito pelo ministro Dias Toffoli continua valendo. Então, as investigações, a autorização para operações acontecerem, toda a apuração desse material, ele continua valendo. Ainda ontem, o ministro Dias Toffoli, na relatoria do caso, ele solicitou que a Polícia Federal pudesse enviar todo o material que foi analisado, todas as mensagens que foram encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o Supremo Tribunal Federal. E tudo isso agora, Nath, vai ficar nas mãos do ministro André Mendonça. A gente lembra que André Mendonça, ele acabou, naquela época em que ele foi indicado, ele foi ali por conta do seu perfil um pouco mais tímido, ele não conversa tanto, ele não fala com a imprensa, ele ficou até ele ficou tajado, né, daquela frase de terrivelmente evangélico. Agora, esse caso está na relatoria do ministro André Mendonça, aqui do Supremo Tribunal Federal. Nath. Perfeito. Importantes destaques da Marília Ribeiro aqui sobre esse pós-saída do ministro Dias Toffoli. Obrigada, Marília. Marília volta daqui a pouquinho com mais informações, ainda inclusive sobre o caso Banco Master, ministro Dias Toffoli, todo o restante aí desse rescaldo disso tudo que aconteceu. A Marília destacou aí alguns pontos muito importantes, que o ministro desistiu. Ele saiu depois de uma reunião de 3 horas com os outros ministros. Ele foi visto pela imprensa saindo ali do Supremo e dizendo que tinha ficado tudo bem, que tinha sido unânime essa decisão, quase que como se os ministros tivessem votado, mas ele desistiu, ele não foi suspenso, tirado do caso, né? Ele não foi retirado do caso. E por não ser retirado do caso, acontece isso que a Marília bem pontuou no final e que é importante demais da gente reforçar aqui. Como ele não foi retirado do caso, toda a investigação que a Polícia Federal fez até aqui, que foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal, segue. Nada vai mudar. O que acontece é que agora quem faz as análises e as liberações é o novo ministro relator do caso, o ministro André Mendonça. Vamos seguir falando